O debate sobre o ensino em Portugal é tão adulto que tem exatamente as mesmas incertezas de um jovem em relação ao seu Instagram. É melhor público ou privado? Estatística divertida só para começar. Portugal é o país da Europa com a percentagem mais alta de alunos no secundário que estudam no privado. 1 em cada 5 alunos estão a pagar para estudar. Nem os próprios políticos acreditam na escola pública. A prova disso é que os seus filhos estudam quase todos no privado. Se bem que no caso do governo do PS, o sítio onde os governantes mais metem os filhos nem é no privado. É mesmo dentro do próprio governo. Ela! Já a seguir, uma piada sobre o PSD, que eu tenho um ego frágil e gosto de agradar a todos. Mas é verdade, a maior parte dos políticos tem os filhos no privado. Ficou célebre o caso da secretária de Estado adjunta e da Educação do PS, cuja profissão basicamente era defender a escola pública. Reduziram 80% o investimento em escolas públicas. Tenham um pouco de pudor. Mas tinha as duas filhas no colégio alemão. Isto é a chamada Eichle, que em alemão significa hipocrisia, mas com sotaque da Madeira. Isto era o mesmo que a Ministra da Saúde partir a bacia e ir a um osteopata. Que o Ministro da Justiça dissesse, não, agora os crimes vão ser julgados de acordo com as opiniões do Twitter. Ou que a Ministra da Cultura decretasse como património cultural o Big Brother. Sempre que falamos da dinâmica público e privado, há bulha, por causa da visão enviesada de cada um dos lados. A direita, que adora privados, acha que a escola pública é uma balda, onde os professores são todos militantes do PCP e tirar imperiais no avante conta para a média do secundário. O diretor da escola tem uma tatuagem do Che Guevara no fundo das costas, a programação curricular consiste em 30 horas semanais de aulas de cidadania e a única atividade extracurricular é um workshop de enrolar charros. A esquerda, grande defensora da escola pública, acha que os colégios privados são todos startups, que em vez de alunos têm mini investidores, a farda do colégio é da DCK, no bar os putos podem comprar um pacote de Ruffles presunto com criptomoedas, apanham falta de material se não levarem para a escola o programa da Iniciativa Liberal e em língua portuguesa, em vez dos Lusíadas, estudam as crónicas do João Miguel Tavares. Estes preconceitos existem porque o debate da educação só acontece em cima das eleições e é pouco profundo. A única solução dos partidos passa sempre por dar um cheque ensino às famílias, que é o que eu faço, não é? Quando deixo um presente de Natal para a última da hora e acaba a dar ao meu pai um cheque FNAC. É triste, mas nos últimos anos em Portugal, o maior contributo para o debate entre o ensino público e o privado foram os morangos com açúcar. Quando tivemos uma rivalidade acesa entre o Colégio da Barra e as escolas navegantes, que a única coisa que tinham em comum é que em ambas as escolas os tutores comiam as alunas. Da pública à privada, eles têm a escola toda. Era o slogan da série que fez mais pela educação do que o próprio Ministério. Até na ficção, quem anda no colégio é quem se safa melhor na vida. No Colégio da Barra, tínhamos um privilegiado que hoje em dia passa 3 meses por ano na Tailândia, a beber pinacoladas, e 3 atrizes de sucesso continuam aí a dar cartas. Já na pública, temos uma rebelde que fazia grafites, 2 atores que hoje em dia estão no desemprego e o outro que, enfim, nem terminou os estudos. Coisas chatas com humor. Coisas chatas com humor. Vamos ao que interessa. Como é que se acede ao ensino? Nos privados, a seleção tem as suas próprias regras de acordo com o projeto educativo do colégio. Voltando ao exemplo dos morangos, os pais da Matilde, tendo guito, podem tentar inscrevê-la em qualquer colégio. Os colégios vão filtrar sempre os alunos que encaixam com os seus valores. Se a Matilde quer ir para o Sagrado, é provável que se tiver o crisma tenha mais hipóteses. Se quer ir para a Academia de Música de Santa Cecília, é provável que passe à frente da lista se souber tocar o Stairway to Heaven no cavaquinho. Se quer ir para o St. Julian's, convém não ter o inglês do Jorge Jesus. Já no público, para matricular a becas na escola, o encarregado de educação tem de indicar, por ordem de preferência, até 5 escolas. Depois, dependendo das vagas, será atribuída uma escola a becas. Na escola da sua área de residência, nenhuma matrícula pode ser recusada a becas, pelo menos nos anos de escolaridade obrigatória. Caso as vagas tenham sido preenchidas, a própria escola tem de encontrar uma solução para a becas. A becas pode ter prioridades na seleção, se já tiverem irmãos na escola ou se um familiar dela lá trabalhar. Mas pais, se estão a ver isto e trabalham numa escola, não metam o vosso filho na mesma escola em que trabalham. Eu tive uma colega que era filha da diretora de turma. Pai, era bué da estranho estar a ouvi-la a tratar a mãe por setora. Mais estranho ainda, era ao contrário, que os meninos naquela idade enganam-se. De vez em quando chamam mãe à professora. Eu chamei mãe à mãe dela várias vezes. E eu vi a olhar da minha colega. Ela não é tua mãe, é minha. Pois é tua mãe, mas deu melhor nota a mim. Porquê é que a escola é tão importante? É a velha metáfora do elevador social. A educação é como um elevador da Otis, que em vez de pisos tem níveis socioeconómicos. Quem começa no -2, com dificuldades para sobreviver, graças à educação, pode subir até ao 3º andar e entrar num nível socioeconómico que lhe permite gastar 50 paus só para expulsar o Bruno de Carvalho do Big Brother. E há países da OCDE onde, de facto, a escola consegue anular o contexto das crianças, onde a educação é um elevador expresso que sobe 10 andares em 5 segundos.
segundos. O problema é que em Portugal a educação é uma escada em caracol para subir 50 pisos. E os miúdos sobem-na a carregar 2 baldes de proteína do Tiagovski. É uma questão estrutural. Não é o azar de um miúdo que teve 2 EVT, como eu, porque desenha pessoas sem pescoço. Em Portugal, o contexto dos putos é indicador do seu sucesso escolar. Susana Peralta, coautora do relatório Portugal Balanço Social 2021, recorda que com a pandemia essas desigualdades se agravaram porque as salas de aula passaram a ser as casas dos alunos. Mais de uma em cada 4 crianças em 2020 vivia em casas com telhados, paredes, janelas e chão onde entrava água ou umidade. Isto só dá jeito se for para ter aulas de natação. 13% das crianças portuguesas não têm aquecimento adequado. Vamos ter de chamar o Cláudio Ramos para instalar ar-condicionados? É se for lá e desligo o ar-condicionado ou ligo o ar ou trago uma ventoinha, faço uma coisa qualquer. Eu não posso trabalhar assim. Os pais também têm um papel importante. Adultos com menor escolaridade tiveram mais dificuldade em apoiar os filhos em casa. Apenas 1 em cada 5 alunos na escola tem uma mãe com formação superior. Eu tenho um curso superior e mesmo assim, se um filho me viesse perguntar o que era o Pi, eu acho que lhe respondia que era o youtuber. Nas provas de aferição de língua portuguesa e matemática até 2018, estes alunos têm uma percentagem de negativas 30% acima dos restantes. O elevador da educação portuguesa tem um aviso do condomínio a dizer que está em manutenção e para os putos irem de escadas. Só que o acesso às escadas tem um pino com um aviso a dizer piso escorregadio, que o teto está com infiltrações. Chega de metáforas. Há estudos que mostram que 3 meses sem aulas em puto têm um impacto médio de menos 3% de rendimento na idade adulta. Na altura foi bué de giro, mas tens o futuro comprometido porque tiveste fura matemática durante 3 meses e ficaste no recreio a treinar bolinhas com o fumo dos cigarros. Como é que viemos parar aqui? Até ao 25 de Abril, Portugal tinha um sistema de ensino pobre. A comparar com essa altura, em que grande parte da população era analfabeta, hoje em dia é um luxo podemos ficar indignados só porque alguém escreve pudesse com hífen. Com o 25 de Abril, houve então um boom no acesso à educação. Muito mais gente a ir para a escola, produção em massa do lápis da tabuada, para os miúdos não terem de decorar quanto é que é 7 vezes 8. Quanto é que é 7 vezes 8? 64. Quanto? 64. Aqui se vê quem esteve na escola pública. 56. Repara, mas tens de fazer como quem andou no colégio, nos colégios. Que é para dar aquele tempo para pensar. Esta democratização no acesso ao ensino levou à incapacidade do Estado em garantir escola pública para todos. A solução foram os contratos de associação. O Estado contrata escolas privadas para garantir ensino gratuito onde não existia escola pública. Só que 30 anos depois, Portugal passa a ter escolas a mais, porque o Estado investiu na construção de mais escolas, o que fez com que houvesse escola pública ao lado de escolas privadas com contratos de associação. O Estado fez exatamente o que os restaurantes fazem quando decidem instalar numa casa de banho de 1 metro quadrado uma sanita e ao lado um urinol na parede. Não há nenhuma circunstância na vida em que os dois sejam usados ao mesmo tempo. Chega então o momento de decidir qual das 2 escolas fechar. A resposta parece óbvia. A que tiver menos campos de futebol. Obviamente, manter a que oferece melhor qualidade aos alunos, seja pública ou privada. Mas o que acontece é a habitual politiquice. A esquerda quer fechar a que tem o contrato de associação, porque privado, e a direita quer fechar a pública porque é do Estado. Só que isto não faz sentido. É a mesma indecisão no futebol entre apostar nos jovens da formação ou em jogadores já feitos. Depende da qualidade de cada um. Investir nos jovens da formação a todo o custo só porque são jovens foi o que fez com que o Jaló tivesse uma carreira. Depois há ainda os colégios privados, porque os contratos de associação não são privados. Foram criados para substituir a escola pública onde ela não chegava antes. Quando se chega aos colégios privados é que começa a verdadeira porrada entre liberais e socialistas, que acaba com o Carlos Guimarães Pinto a fazer um mata-leão ao Pedro Nuno Santos. Recentemente ficou célebre um post do Instituto Mais Liberdade que diz que o custo de um aluno no público sai mais caro do que no privado. Em média, um aluno no ensino público custa aos contribuintes, por ano, 6.200 euros. Quase tanto como as meias do Batáguas. Um aumento de 30% desde 2015. Este valor é, de facto, superior às propinas pagas em qualquer um dos 5 melhores colégios do país. O que se está aqui a discutir é se vale a pena ao Estado envolver escolas privadas na rede pública para oferecer mais liberdade de escolha às famílias. Ou seja, os pais da Becas devem ou não receber um cheque ensino do Estado para poder decidir se ela vai para o Colégio da Barra ou para a Escola dos Navegantes, mesmo que não tenha posses para o colégio ou um estatuto especial porque é afilhada do Sou Sapinho. Alexandre Homem Cristo, que realmente tem estudos sobre isto e é especialista em políticas de educação, diz que, quando implementada corretamente, a liberdade de escolha pode combater a segregação social. Voltamos à estatística de há pouco. Portugal tem a maior percentagem da Europa de alunos a pagar ensino privado, 17%, um valor 4 vezes superior à média da União Europeia. Em sentido contrário, apenas 5% dos alunos portugueses no secundário frequentam escolas
escolas privadas com financiamento público, um valor 3 vezes inferior à média da União Europeia. Nos outros países, o Estado financia a educação das crianças e depois os pais escolhem o que querem fazer. Em Portugal, só as famílias como a da Matilde é que podem escolher o privado. O problema da liberdade de escolha, citando aqui Luís Aguiar Conraria no podcast 45 graus, é estarmos a falar de menores de 18 anos. Não são eles que decidem, são os pais. E há pais que decidem mal. A sociedade tem de proteger os filhos das más decisões dos pais. Há pais que chamam um filho de Rafaelo. Desculpe, isso é uma criança, não é um chocolate com coco e creme de amêndoa. Quando estamos a falar de maiores de idade, a liberdade de escolha é ótima. Se eu escolher mal o que vou jantar no Uber Eats, azar o meu. Agora, se eu escolher mal para o meu filho de 7 anos, quem se lixa é o puto. E muitos pais decidem mal. A prova de que o Estado acha que os pais tomam decisões erradas para os filhos é que a escolaridade é obrigatória até o 12º ano. Se o Estado confiasse nos pais, não os obrigava a nada. E aqui o papel do Estado na liberdade de escolha é muito importante. Vamos chamar o Mini Gui para explicar isto? Trocar por miúdos. Vai, Mini Gui. Então, tiveram saudades minhas? Desculpem, mas foi pandemia. Tenho uma cadeia de restaurantes e complicou-se muito. Bom, vamos falar agora sobre o tema. Liberdade de escolha. O Estado está para os meus pais. Esqueci-me. Já me esqueço toda da matéria de ciências. Tipo, um minuto já esqueci-me da palavra. O Estado está para os meus pais, como os meus pais estão para mim. O Estado dá um cheque ensino aos meus pais, assim como os meus pais dão uma mesada a mim. Eu posso usar bem ou mal o meu guito. Eu posso gastar numa refeição equilibrada com sopa e legumes, ou posso gastar tudo em gomas Coca-Cola. Da mesma forma, os meus pais também podem gastar o cheque ensino numa boa ou numa má escola. Quando eu torrei a mesada num pote de 5 litros de Nutella, a minha mãe obrigou-me a comer cenouras o resto da semana. Da mesma forma, se os pais escolherem mal a escola, o Estado também deve agir. O problema é que o Estado quer uma coisa e a oposição quer outra. Exatamente o que acontece comigo quando os pais dos meus amigos dizem aos meus pais para eu não receber muita mesada. Estúpidos do quê? Tiveram saudades do Mini Gui? Tiveram. Olá! Porra, que susto! Olá! Maxi Gui. Olá pessoal, desculpa lá só um bocadinho, tá? Mas o que é isto? A gente resolve isto no Mas instantinho. tu não estavas no guião, meu? O problema é exatamente esse. Então, Nunca mais apareci. Então? Tu não pensas no teu futuro. eu farto-me de pensar em ti, pá. Também relaxa, lá vês tudo aceso. Tens comido legumes? Tu fazes exercício? Epá, eu jogo paddle, meu. Eu jogo paddle. Tu por acaso tens um pezinho de meia para quando chegares aos 60 e tiveres joanetes? Pá, eu em casa tenho uma caixa de sapatos, tenho guito lá. Porquê é que não fazes um PPR? Plano Poupança Reforma. Aproveitavas a campanha que a Futuro do Grupo Montepio está agora a fazer. Vais fazendo uma poupança planeada e o esforço de poupar fica diluído no tempo. E se não tiveres joanetes? Não. É fácil. Então. Compras um carrinho igual ao do Windows. Epá, posso? Tens entre 18 e 35 anos. Que se fizeres o teu primeiro PPR com uma mensalidade até 31 de março deste ano, com poupanças totais de 750 euros até 30 de junho, Tenho esse valor aí na caixa de então, sapatos. olha, vais ter 7,5 euros de crédito a processar no teu fundo em julho de 2022. E outras regalias do cartão de saúde que a malta do futuro sabe muito melhor do que eu. É só ligares para eles. Ah pá, mas eu sei como é que é isso. Tu ligas, eles metem-te em espera durante 45 minutos, Não. metem-te uma daquelas músicas, sabes, em loop dos coisas. Este número está aqui em rodapé, é direto, atendente logo. Olha, vê, está aqui, olha, está a passar aqui. Mas tu controlas os grafismos agora, estás a meter coisas aqui. Não sabe correr bem, tem que ser assim. Ainda ontem tive que aceitar ir aos Dança com as Estrelas. Tu foste fazer isso? Claro, precisava do dinheiro. Mas olha, tu ainda vais a tempo. Vai fazer o teu PPR. Olha os joanetes, pá. Eu vou fazer o PPR, pá. Isso é o limite. Tu o que é que foste dançar lá? Já. Sim, já. É verdade, foi muito graça, foi uma vergonha. Mas tu é que não andas a comer legumes. Pois não. Os rankings das escolas muitas vezes sustentam o mito de que as escolas públicas são más. Os professores são todos antiquados e andam de bombazine, os cestos de basquete no recreio são todos partidos e a cantina serve caldo verde no dia a seguir a cortarem a relva do município. Mas não há consenso na literatura científica entre privatização e mais sucesso escolar. A grande desvantagem do público são provavelmente as muitas limitações a escolher os seus professores. Os privados escolhem os professores, mas no público isso está centralizado. É o Estado que escolhe, o que faz com que muitas vezes um professor de Vila Real seja colocado em Foscoa. O problema é que mesmo que as infraestruturas e os professores sejam ótimos, há um efeito de grupo determinado pelos alunos que decide o que a escola é. Eu andei em turmas boas e turmas más. A aprendizagem é diferente quando estamos numa turma de marrões ou numa turma de terroristas que quando a professora se vira, dão para uns com o sovaco.
E o problema é quando há escolas que concentram não só esse perfil de alunos, como um determinado perfil de pais. Aqueles pais mais reivindicativos, que exigem melhores condições, que fazem um abaixo-assinado para instalar uma passadeira em frente à escola. Também esses pais estão concentrados nas melhores escolas. Voltando ao exemplo dos morangos, imaginem o aproveitamento de uma turma em que todos os alunos têm o perfil do Rodas. Isso acontece. Em cidades como Lisboa e Porto, temos escolas com 90% de alunos com a ação social escolar e outras que têm apenas 10%. Temos de conseguir equilibrar o espelho entre a morada da família e a escola que o aluno pode frequentar. Qual é a solução? Para começar, misturar alunos. O que funciona na educação é exatamente o que não funciona quando se sai à noite. Fazer misturas. Em 2017-2018, uma medida do governo permitiu que se o aluno tivesse ação social escolar e o pai trabalhasse na zona da escola, ele passava à frente da lista de entrada. Mas era preciso haver relação com aquela zona. Podemos ir mais longe. Guardando algumas vagas para alunos da ação social escolar em escolas de bairros favorecidos, pode-se resolver esse problema. Está feito. Podem apoiar o meu trabalho em patreon.com/Guilherme. Coisas chatas com humor. Subscrevam o meu Patreon, para não ter que ir à temporada da Dança com as Estrelas. Então, tiveram saudades minhas? Desculpem. Pandemia. Tenho uma cadeia de restaurantes e foi complicado. Felizmente tive a ajuda da Segurança Social. Bom. Pode ser? Foi difícil. É que os gajos demoravam para aí 3 horas para uma chamada. Como é que há pessoas que ainda pagam o Patreon para ver esta merda? Coisas chatas com